Muito bem. Mantenha a sua liberdade. É a palavra de hoje. É preciso que eu consiga manter a liberdade. É preciso que eu consiga ser liberto e manter a liberdade. Algumas coisas no reino de Deus, às vezes, dão muito certo. E algumas vezes não dão certo, como não está dando certo o negócio aqui. Agora deu. Às vezes você vai fazer uma visita e você ora por alguém e esse alguém é curado e é uma bênção. Não é assim? E é muito bom e há muita alegria quando algo dá certo. É muito bom ouvir essa irmã vir aqui e dar esse testemunho da ação de Deus na vida dela. É muito bom visitar alguém enfermo, orar por ele e ele ser curado. É muito bom pregar a palavra para alguém e esse alguém imediatamente sentir o toque de Deus e dizer, eu quero entregar minha vida para Jesus. É muito bom quando alguém é liberto de demônios e fica liberto e está transformado por Deus. Que alegria quando as coisas são assim. Mas às vezes é muito duro ver que alguma coisa pode não dar certo. É muito duro perceber que alguém atravessou o Jordão e agora quer voltar para o deserto e quer voltar para o Egito e então essa pessoa volta atrás. Então, essa noite é uma palavra para que você grave no seu coração, prenda na parede da sua mente, da sua alma, não retroceda, em nome de Jesus, não volte. Porque a tendência nossa, às vezes, é chegar a um lugar bom, de destaque e parar. E quem está parado está descendo. E, às vezes, nós somos compungidos a parar. Mas a palavra de Deus diz claramente que nós fomos chamados por Deus à liberdade. Oi? Para trás, desculpa. Viu? É eu que estou errando aqui no negócio. Então, vamos lá. Desde pequeno que eu ouço isso na Igreja Batista, nós fomos chamados à liberdade. Irmãos, quando eu vejo alguém preso numa seita, Tuninho, isso dói meu coração. Enganado numa feitiçaria, enganado numa religiosidade que desmerece ou tira Jesus do centro em que ele deve estar como Senhor, Deus e Salvador do mundo. Isso me incomoda, porque eu fui criado numa fé que sempre me disse, nós fomos chamados à liberdade. Eu, quando sair daqui, não preciso sair de costas, porque eu fui chamado à liberdade. Quando eu entro no cemitério, eu entro de frente, saio de frente. Eu não temo, porque eu fui chamado à liberdade. Eu não preciso de alguns subterfúgios, alguns ritos, com medo de que aconteça alguma coisa, porque eu fui chamado à liberdade, e a palavra declara que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo de escravidão. Gálatas 5:1, Paulo estava escrevendo para um povo que conheceu Jesus, conheceu a graça, conheceu a salvação, e agora queria voltar aos ritos judaicos, e queria buscar de uma maneira religiosa, ritualística, cumprindo deveres religiosos, porque eles não sabiam ou não tinham percebido que estavam livres de todo aquele peso, de toda aquela carga, de tudo aquilo que carregava. Mas há pessoas que parece que chegam para você carregando uma mochila pesada. Então elas procuram o pastor Maurício com a mochila e dizem assim, pastor, está pesado. E o pastor Maurício tira aquela mochila e prega e ensina e diz, olha, Jesus te chamou para a liberdade, você está liberto mesmo, você não precisa mais carregar esse peso. E aí o sujeito feliz, agradecido, abraça o pastor Maurício e diz, pastor, muito obrigado, semana que vem eu volto. Pega a mochila pesada e vai embora com aquela mochila de pedra. Parece que tem gente que vive assim, presa, prisioneira, trancada. Há uma doença crônica espiritual, há um problema crônico, há um pecado do qual não consegue se livrar. Essa semana eu vi uma moça que em lágrimas me disse, pastor, eu quero parar de fumar, mas eu não consigo. Não consegue deixar o fumo. Prisioneiros de uma vida, de um cativeiro que não consegue encontrar a liberdade, mas nós fomos chamados à liberdade. E a Bíblia diz que Deus cumpre a sua parte.
E ele faz promessas, você vai ler aquilo ali, e aí você vai mandar num convite, manda num cartão, e você acha que é para você. Mas não é. Aquilo ali foi uma promessa que Deus fez ao rei Ciro. Mas serve para a gente também, não é assim? A gente pega um pouquinho. Mas ele fez para um cara que nem sabia, pastor Maurício, quem era Deus. 2 vezes nesse texto de Isaías 45, Deus diz para ele assim: embora você não me conheça. Embora você não me conheça. 2 vezes, se você ler de 1 até o versículo 10, você vai ver que 2 vezes Deus fala com Ciro assim: Ciro, meu ungido, eu te chamo pelo nome, embora você não me conheça. Ainda que você não me conheça, mas Deus diz para ele: eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Deus está dizendo assim: a minha parte eu vou fazer. Deus vai quebrar tudo. Não é a gente, pregador, pastor Marcos, que quebra tudo. Quem quebra tudo é o Senhor. Ele quebra. Ele diz: eu vou te libertar, eu vou tirar as algemas, eu vou te soltar. Mas o cara volta lá e coloca a algema de novo. Mas Deus libertou. Ele disse: eu faço a parte. A minha parte eu cumprirei, eu farei. Então é triste quando a gente vê isso, um retrocesso na vida espiritual. Engatar uma marcha ré até acabar com o muro. Né? Isso é coisa de gente barbeira. Ninguém aqui vai pensar que é coisa de mulher. Isso é coisa de gente barbeira. Que engata uma ré e vai até acabar com o muro que está atrás. E muita gente faz isso na vida espiritual, meu irmão. O sujeito ia tão bem, mas de repente não vai mais. Quando eu era moço, na igreja onde eu fui criado, tinha uma moça lá, mas que coisa linda, ela cantando, ministrando louvor. E eu ficava assim olhando, eu era quase criança ainda, e eu dizia: puxa vida, eu pensava assim, essa moça vai ser missionária, porque naquele tempo tinha pastora. Mas eu pensava assim, ela vai ser missionária, com certeza. Ela ficou mais ou menos 1 ano e meio na igreja. E depois saiu, foi lentamente se afastando, desapareceu. E até os meus 40 e poucos anos, eu morava ainda onde ela morava, e havia passado na rua, e sabia que ela nunca tinha voltado para Jesus. Então foi uma emoção, mas não uma aliança, não um compromisso. E o trágico é que se a pessoa vive dessa forma, ela corre muito risco. Então vamos ler a palavra do Senhor no texto que é base, amém? Vamos ler Lucas 11. Lucas 11, 24 a 26. Jesus está ensinando sobre demônios. É uma palavra muito séria que ele diz ali. Há um ensino grave que Jesus deixa para os seus discípulos. Ele diz assim: quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida, em ordem, então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passam a viver ali, e o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Isso é muito sério, e isso pode acontecer na sua vida. Alguém passa por uma libertação, por um processo de transformação, um processo de limpeza do espírito, da alma, um momento de renúncia, uma quebra de maldição, uma quebra de fortalezas, um desligamento espiritual do mundo tenebroso que vivemos. Essa pessoa é trazida para a luz, mas ela não enche o seu coração de Deus. A sua casa foi trabalhada. Notem no texto que ele diz que quando o Espírito volta, ele encontra a casa varrida, arrumada. A sujeira foi tirada. A casa foi melhorada. Colocaram flores na casa. A casa foi adornada. A casa está cheirosa. Igual a casa da vovó, quando você chegava à tarde, tinha comida, além da casa estar limpinha. Lembra disso? Essa casa está boa para ficar. E aí a Bíblia diz que aquele espírito, Jesus diz que aquele espírito, ele vai e traz mais 7 piores do que ele, da gangue dele, e se hospeda naquela casa, e faz com que o estado daquele homem, que é representado aí pela casa, se torne pior do que o primeiro estado.
E aí a gente precisa entender por que algumas pessoas chegam tão perto de Jesus, mas não conseguem caminhar com Jesus. Por que alguém se aproxima de Jesus e Jesus diz para esse alguém, então vai, vende tudo que tem, abre mão do que para você é mais precioso, vem e segue-me, e essa pessoa se afasta triste de Jesus. Porque alguém é liberto de demônio e depois outros demônios entram na vida dessa pessoa. Por que uma cidade como Nínive faz um jejum profundo, até os animais jejuam, eles se arrependem, Deus não destrói aquela cidade, mas logo em seguida, mais à frente, na palavra de Naum, essa cidade acaba sendo destruída pelo pecado. Por que há um retrocesso? Por que algumas pessoas desistem? Por que algumas pessoas fraquejam? Por que algumas pessoas não conseguem ou não mantêm a libertação? E aí, o primeiro motivo é porque falta um arrependimento real. Se a pessoa não tiver a disposição de se ajustar ao caráter de Deus, sofrendo as mudanças necessárias, a libertação se torna insustentável e todo avanço conquistado acaba desmoronando. É uma casa sem coluna. Quem já viu uma casa sem coluna aqui? Quem já viu? Lugar muito pobre. Você já foi? Eles trançam um tijolo com outro assim e não tem coluna. E às vezes o solo se move e aquela casa começa a apresentar rachaduras enormes. Não se pode construir em cima, não se pode crescer com aquela casa, porque aquela casa não tem sustentação. Essa casa é frágil. Essa casa, você olha para ela e diz, a casa está crescendo, a obra está ficando bonita, mas essa casa vai cair, porque não tem sustentação. Não há na vida dessa pessoa um arrependimento real. Ainda restou um pouquinho de incredulidade guardada lá no cantinho, escondida. É só um pouquinho de incredulidade. É só um pouquinho de sensualidade que eu guardo. É só um pouquinho de mentira. É só um pouquinho de violência no meu coração, só um pouquinho, só isso. E isso cresce e se torna maior do que aquilo que era antes. Nós precisamos aprender, pastor Sebastião tem dito, libertação, irmãos, é reeducação. A libertação é reeducação. Na libertação, tira-se o agente agressor, mas é preciso que haja uma reconstrução. O demônio sai, porque a palavra nos assegura que ele vai sair. Jesus disse, em meu nome expulsarei demônios. O demônio não pode ficar. Se você estiver numa libertação, ele disser que não vai sair, você pode repetir 2 vezes, para quantas vezes ele disser que não vai sair, que em nome de Jesus ele vai sair. Essa é uma promessa de Deus. Não conheço um caso que alguém expulsou em nome de Jesus e que o demônio não saiu. Não conheço. Ele vai sair. Mas o que não sai da gente é o nosso caráter humano. O Sérgio Lopes, um cantor lá do Rio de Janeiro, ele tem uma música que diz, eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim. Eu quero sepultar o velho homem, viver para o Senhor, viver para Ele. Essa música é linda, porque fala do conflito da tua alma e da minha alma. O nosso coração é que é difícil. Nós podemos vencer, nós podemos caminhar em vitória, mas a libertação é reeducação. É preciso ser reeducado. É preciso trabalhar a tua santificação todo dia. Todo dia. Quem aqui conhece piche? Quem conhece piche? Quem já agarrou piche no pé quando era menino? Meu Deus do céu. Já agarrou? Lá no Rio de Janeiro, onde eu morava, a cidade onde eu morava, que o pastor Maurício conhece bem, tinha a Via Dutra, passa por cima da linha do trem. E um dia caiu uma carreta lá, eu devia ter uns 8, 9 anos. Caiu uma carreta de óleo lá de cima, e ela bateu no muro da linha do trem, a metade da carreta, a parte da frente da carreta caiu dentro da linha do trem, mas aquele tanque caiu na rua, e aquele óleo preto, aquele piche espalhou, e aquele piche era de asfalto. E eu e meu primo fomos lá e descobrimos que aquele era o material mais lindo para fazer boneco de guerra.
nós construímos cidade com aquele negócio. Carro, boneco, soldado, escudo, tudo de piche. E o sol secava o piche. E ele ficava durinho por fora. Mas se você apertasse muito, dava uma vazada. O problema é quando dava essa vazadinha. E aí, meu irmão, você imagina um menino tomando puxão de orelha da avó, e a avó passando esfregão, bucha, aquela bucha de sabugo, né? Nosso Pai do céu. Só parava quando começava a sangrar, porque o negócio não saía do pé de jeito nenhum. O pecado, meu irmão, é um piche na sua vida. O pecado agarra no nosso pé. O pecado prende-se a você. E você tem que lutar e tirar todo o lixo da sua alma. Libertação é isso, é tirar o lixo da sua alma. A palavra diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço, todo o piche, Marcão, que ficou agarrado no seu pé, que não sai, o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta. É preciso lutar, meu irmão, em nome de Jesus. Você precisa dizer assim, não tem como isso ficar na minha vida, de jeito nenhum. Não sei se já contei aqui, eu era moço, e eu gostava de música secular, e eu ouvia, e eu gostava do Fábio Júnior. Eu sei que vão rir de mim, mas eu gostava do Fábio Júnior. E aí o Fábio Júnior resolveu cantar uma música que dizia, eu sou caipira, pirapora, senhora de Apa... E eu comecei a cantar esse negócio. Mas uma hora eu me toquei, eu falei, pera, eu sou servo do Senhor, estou cantando para Aparecida. Eu não creio em ídolo, eu creio no Senhor. E eu preciso parar de cantar esse negócio. Eu vou parar de cantar. No outro dia eu estava cantando de novo. Eu disse, não, hoje eu paro de cantar. À tarde eu estava cantando de novo, meu irmão. Irmãos, eu era jovem, eu precisei jejuar para parar de cantar aquele troço. Parece que a coisa se apega à tua vida e você tem luta. Por isso que a gente aprende que libertação é para salvos. Expulsão de demônios é para quem não conheceu Jesus ainda, mas a libertação plena é para salvo. O salvo precisa se libertar, santificar, regenerar a sua vida. É preciso lutar. João 3,8 diz, para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer ou para destruir as obras do diabo. Foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para ser mártir da paz. Jesus não veio para ser um grande filósofo, como alguns queridos espíritas acreditam. Jesus não veio para ser o símbolo da bondade. Ele veio para destruir o reino de Satanás, para nos resgatar desse reino e nos levar para o reino de luz, o reino do seu amor, o reino da sua salvação. Essa é a sua obra, é uma obra de redenção, de libertação. Então nós precisamos orar. Senhor, tira de mim, como diz o pastor Sidaco, as esquisitices. Tira de mim as esquizofrenias. Tira de mim as debilidades. Tira de mim esses pensamentos tortos que não deveriam estar no meu coração. Eu preciso batalhar isso todo dia, todo tempo, toda hora. Será que sou eu, irmãos? Precisamos orar, buscar o Senhor e procurar nele salvação. Quanta gente no mundo se matando. O negócio está estranho. Pastores tirando a própria vida. Homens de Deus tirando a própria vida. E você pensa, isso o cara acordou um dia e disse, hoje eu vou tirar a minha vida. Não! Isso foi sendo fermentado no coração dentro dessa pessoa. O homem está vivendo hoje uma série de prisões humanas. Algumas coisas estão aprisionando o ser humano como nunca aprisionaram antes. Idolatrias, feitiçarias, mentiras, violências, sensualidades, abortos, incredulidades. Um coração cheio de ressentimento. São homens cativos. Você anda na cidade, você vai no shopping agora, no Natal, você vai ver beleza. Você vai ver engano.
Você vai ver enfeites natalinos, luzes e pessoas bem arrumadas, sorridentes. Parece estar vivendo bem com as suas famílias, mas há cativos dentro do shopping, há cativos nas festas, há cativos nas praias, há cativos andando pelo meio da rua, há cativos que são pobres, mas há pessoas ricas, milionárias, que são cativas, estão vivendo a profunda miséria espiritual. Homens prisioneiros, que precisa serem libertos. E às vezes a libertação parece que falha. É triste quando a libertação falha. Eu prefiro ver um homem que entrega o seu coração a Jesus e que morre, mas que esse homem não volta atrás e não volta para o pecado. Quando eu recebo notícia que um jovem, um adolescente do Rio de Janeiro, com quem eu lidei, com quem eu caminhei como líder, foi para o pecado, foi para a homossexualidade, foi para a vida fácil, foi para a bebedice, Avison, o meu coração dói. A tristeza no meu coração. Uma vez eu fiz uma visita, foi a visita mais difícil da minha vida. Nunca fiz uma visita tão difícil. Primeiro que eu fiz uma reuniãozinha assim na igreja, e aí eu comecei a perguntar ao pessoal, não, eu vou lá visitar o fulano, que me deram a indicação para visitar ele. Você vai? Ah, não. E o pessoal começou a não querer ir, eu não entendi por quê. No final sobrou quem? Eu sozinho. 3h de um domingo, eu fui visitar aquele moço, seu José, que morava num barraquinho de madeira e estava com câncer no pulmão, porque tinha fumado toda a vida, irmão José. Toda a vida aquele homem tinha fumado. E quando eu entrei naquele barraco, eu comecei a perceber, pastor Maurício, que haviam algumas placas de sangue no chão. Irmãos, eu sei que é pesado o que eu vou dizer para você, mas aquele homem tossia e cuspia pedaços do seu pulmão, e eu vi isso. E eu chorei junto com ele. E eu ameacei e tentei orar por ele, para que ele fosse curado, mas o Espírito Santo falou no meu coração que ele iria ser levado, mas que um dia eu estaria com ele lá na eternidade. E eu orei e saí daquele lugar chorando, mas com uma esperança, com uma alegria, com uma certeza que eu tenho, que um dia eu vou ver aquele moço que, aos pedaços, no resto de vida, fez uma oração comigo, entregando a vida dele a Jesus, se arrependendo dos seus pecados e dizendo, eu quero a salvação em Jesus. Ele disse, eu sei que não há mais esperança para mim, meu irmão, mas eu quero servir a Jesus enquanto eu viver. Menos de 15 dias depois, esse moço havia morrido. Mas eu tinha certeza de que nesses 15 dias, ele não voltou atrás. Ele caminhou e ele fez o que ele precisava fazer, pois ele entregou sua vida a Jesus. E aí nós precisamos pensar o que faz alguém não ser liberto, ou se a libertação falhar. O que acontece que faz alguém perder de novo a sua liberdade? Já ouviram histórias de alguém que estava preso, e aí ganha uma liberdade condicional e comete outro crime e volta para a cadeia? Quantas histórias assim a gente ouve? Ou então já ouviram dizer que lá no presídio tem muita gente que está solta, quando aqui fora tem muita gente que está presa. Muitos agora estão na boca de fumo. Na minha cidade, Rio de Janeiro, milhares de jovens, talvez essa hora, estejam numa boca de fumo, gastando dinheiro, porque hoje é sexta-feira, com droga, com cocaína. Ouvi no rádio essa semana que aqui no Paraná, em Curitiba, num bairro aqui, uma criança foi para o CTI, porque encontrou na rua uma pedra de crack e colocou na boca. Um bebê de 2 anos de idade foi parar no CTI, porque pegou aquela pedra de crack, não sabia o que era, e colocou na boca. E quando chegou no hospital, os médicos diagnosticaram, os pais disseram essa história, e aí há todo um processo de investigação, mas na verdade aquela criança foi para o CTI por causa disso. Alguns fatores levam a pessoa ou arrastam ela a perder a sua liberdade. O primeiro deles que eu quero falar é o maior problema hoje, a sensualidade. O maior problema espiritual das igrejas se chama sensualidade. Não é nenhuma grande religião, filosofia herética que está arrebanhando pessoas, mas é a sensualidade no meio do povo. Homens que não se sentem
Credibilidade, porque estão vivendo a sensualidade, às vezes o adultério, a infidelidade conjugal, o maior problema de hoje. Paulo nos exorta em 1 Coríntios 6 sobre esse problema e diz assim: muitos de vocês foram assim, tais fostes alguns de vós. Mas Paulo nos exorta a que deixemos essa vida. Ele diz, portanto, fugir da imoralidade sexual. Qualquer pecado que uma pessoa comete fora do corpo, os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Há pessoas enlaçadas pela sensualidade. E aí, eu quero que você saiba que a sensualidade, quem visita centro de recuperação? Quem visita? Quem tem visitado aí, tem trabalhado? Alguns irmãos têm ido. Alguns irmãos dessa igreja fazem trabalho com o centro de recuperação de viciados em drogas. Sabe o que acontece com um moço viciado em droga? Você pensa assim, ele sai de lá e ele cai, pastor Marco, direto na cocaína ou no crack. Não. Às vezes ele fica um tempo lá e ele se abstém do pecado como um todo. Inclusive, pastor Seixas, da sensualidade. O cara está ali e está livre. Ele não está em pecado. Ele está vivendo lá, ele está tendo estudo bíblico, ele está orando todo dia. Ele vai para casa. Aí a primeira coisa que acaba é que ele não estuda mais a Bíblia, não lê, não vai à igreja. Aí aparece uma namorada. Bom, como ele não tinha padrão naquela época, ele vai ter relação com ela. Quando ele tem relação com ela, o pecado já entrou na vida dele. Ora, se o pecado já entrou, se eu já transei mesmo com a menina, então tomar uma cerveja também faz parte. E depois da cerveja, já tomei uma cerveja, eu vou tomar também uma cachaça. Eu já tomei uma cachaça, por que não fumar só uma maconhinha? Aliás, maconha, o pessoal está até discutindo que não é tão droga assim. Irmãos, Davi disse, um abismo chama outro abismo. Então, sensualidade é uma das coisas que faz com que alguém perca a liberdade que vinha conquistando, que vinha caminhando, que vinha conseguindo numa vida na presença de Deus. Não só viciado em droga, você também. Às vezes você está tão bem na igreja e você cai nesse pecado. Eu ouço histórias no consultório. Pessoas que estavam indo bem, caminhando com Deus, e de repente tropeça e cai nessa área. E abre-se uma porta para outros e outros e outros problemas e dificuldades. Esse é hoje talvez o maior problema em todas as igrejas evangélicas do mundo. O problema da sensualidade. Mas não é só isso. Uma outra coisa, o ressentimento, amargura, não perdoar. Muita gente não sabe, mas essa é uma grande porta de demônios. Você não perdoar pessoas. Há pessoas que simplesmente dizem, eu não perdoo. Ela quer ser curada. Ela vem, o Avison, na igreja e até pede, o Avison, ora por mim, põe a mão na minha cabeça. Eu quero ser liberto. Quem não quer ser liberto? Quem não quer? Eu fui para a rua, eu vou falar, não falo o nome do irmão, eu vou falar porque eu gosto dele, Dudu. Dudu foi comigo para a rua evangelizar, chegou lá, eu recomendei o pessoal. Falei assim, ó, gente, aqui não põe a mão na cabeça. O Dudu foi lá e pôs a mão na cabeça do mendigo. O mendigo, pum, no chão. E aí eu falei, Dudu, se vira. E o Dudu, coitado, ficou lá expulsando o demônio do cara. Mas eu achei muito interessante, gente, que quando o Dudu acabou, o mendigo sentou do lado, pegou a mão dele e falou, põe de novo. Ele queria mais. Porque ele queria ser liberto, irmão. Está certo. Eu quero ser liberto daquilo que é ruim. Eu quero que essa coisa saia da minha vida, que me incomoda. Todo mundo quer isso, mas algumas pessoas querem, mas não têm condição de perdoar. Quem não quer ser perdoado por Jesus? Todo mundo, mas alguns não querem perdoar. E a palavra nos impõe uma condição de que nós devemos perdoar aqueles que nos ferem, que nos acusam. Amargura, tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Quantas famílias perturbadas por dissensões, por cólera, gritaria, ira, problemas sérios, xingamentos, ofensas, cara feia de manhã no café da manhã, porta batendo. Gente que não consegue se amar, se entender, precisam de perdão. É preciso perdoar. A amargura é uma doença que mata. O não perdão mata.
e mata primeiramente a sua fé. Porque como você vai vir ao altar, consagrar o Senhor, sacrificar o Senhor, se você tem um problema com alguém lá fora? A palavra diz que você deve deixar a sua oferta, ir lá e resolver o seu problema. E isso não serve só para você, serve para todo mundo, para a gente que é pastor, para quem é diácono, para quem é intercessor. Todo mundo precisa disso. Eu estava muito bem no Rio de Janeiro, numa festa lá na igreja, achando que estava tudo muito certinho, muito legal. E de repente uma irmãzinha lá chegou para mim, ela é missionária, hoje está na Itália, e disse assim: Marivaldo, o irmão fulano está com câncer. E o irmão fulano era um diácono que eu tinha brigado muito. Trabalhamos juntos, nós tivemos problemas sérios. E aí eu disse: tá, e aí? Ela falou assim: e Deus está esperando você ir lá pedir perdão a Ele para que Deus o leve. Eu disse: não. Aí a gente enche o peito, né? Quem tem que pedir perdão é Ele. Quem errou foi Ele. E eu fui para casa cheio de razão, meu irmão. Peito aberto, pastor Marco. Sabia que eu estava correto. Fui orar. Não custa nada, né? Senhor, não é Ele que tem que pedir perdão? Como diz o Toninho, já chega cheio de marra, né? E Deus falou no meu coração assim: não importa quem errou, importa se você está disposto a ir lá e pedir perdão. E eu fui com muita dificuldade, mas eu entrei no quarto daquele homem com a Simone, minha esposa, pedimos perdão, demos a mão, choramos, oramos. Numa quinta-feira à tarde, no domingo à tarde, aquele homem estava sendo sepultado. E eu tenho convicção em Deus que quando eu chegar no céu, vou encontrar esse irmão e não vou precisar ficar fugindo dele. Porque tem isso, né? Tem o cara que você não gosta, e aí, se ele for para o céu, o que você vai fazer? Você pensa que isso não acontece? Eu, em 1997, estava no Miss Brasil Gay, lá em Juiz de Fora, pregando, ensinando, tentando ganhar almas para Jesus, e de repente encontramos um menino travesti, com seios, com vestido. E ele virou para mim e para os irmãos que estavam comigo e disse assim: olha, eu sei que tudo que vocês estão falando é verdade, mas eu não quero isso para mim, porque se eu aceitar isso eu vou para o céu, e o meu pai é pastor, eu não quero estar onde o meu pai está. Eu ouvi isso, meus irmãos. E até hoje eu fico pensando, 97, 20 anos atrás, fico pensando, onde foi parar aquela vida que se prostituía na rua como travesti? Tomara que tenha morrido para o mundo e nascido para Jesus. Mas naquela noite ele teve esse duro discurso. Então, outra coisa, é preciso perdoar. Precisa abrir o coração e perdoar pessoas para manter a sua liberdade. Uma outra coisa que é preciso fazer é falar a verdade. A mentira na libertação é a pior coisa que você pode fazer. Eu, como psicólogo, não entendo, já ouvi histórias assim. Não, eu vou a psicólogo e não falo tudo. Não, eu vou conversar com o pastor, mas eu não conto tudo, não. Meu irmão, então você está perdendo seu tempo. No caso do psicólogo é mais doloroso ainda, porque você está pagando para mentir para você mesmo. Porque você precisa abrir o seu coração com alguém. A palavra diz em Tiago: confessai as culpas uns aos outros, orai uns pelos outros, para que podeis sarar, ser curado. Qualquer distorção, sonegação, dissimulação da verdade compromete o processo de libertação. Não deixa uma capinha enterrada, irmão. Em nome de Jesus. Tem que confessar, confessa tudo logo. Às vezes é difícil. No meu passado, de muitos anos atrás, tive que fazer algumas confissões que doeram muito, porque a mulher interroga muito, e você tem que dizer a verdade. Ou você vai ficar escondendo coisas para ter como ser acusado pelo diabo. Você precisa confessar. Você precisa abrir o seu coração, e você não pode mentir durante o processo de libertação. Uma outra questão que prende o processo de libertação e faz você perder a libertação é as pessoas que estão voltadas para si mesmo. Elas estão focadas no problema. O pastor Sebastião, nosso pastor, ele usa uma expressão que eu gosto muito. Ele diz assim: tem gente que gosta de ficar lambendo a ferida. É o sujeito que você ajuda, mas no fundo ele não quer ser ajudado. É um forte desejo que ele tem de atenção, uma idolatria das necessidades e um culto
as rejeições sofridas. Irmão, às vezes você precisa abrir o coração, falar mesmo, na infância eu fui molestado, eu sofri, eu apanhei, minha madrasta me odiava, eu fui à feitiçaria, eu fiz isso, olha, eu matei, eu roubei, mas chega uma hora que acabou. Chega uma hora que você vai dizer assim, eu sou só ex. Hoje eu sou servo do Deus Altíssimo. Hoje o diabo não pode comigo, porque eu sou cheio do Espírito Santo de Deus. Eu não sou mais aquele velho homem, eu não sou mais aquele mau caráter, eu não sou mais aquela pessoa dúbia, eu hoje sirvo ao Senhor. Então não dá para ficar focado no problema, existe uma solução, a solução é Jesus, a solução está na cruz, eu não posso abrir mão disso, eu preciso correr para a cruz, eu preciso correr para Jesus, eu preciso dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, e eu quero ouvir dele, vai, a tua fé te salvou. Mas se você ficar só olhando para o teu problema, só olhando para a tua dor, achando que só a tua dor é o que existe, só isso que importa, você vem para o culto e fica pensando na sua dor, você vem para a igreja e fica pensando nas suas rejeições, você não consegue se libertar, porque às vezes você está gostando de coçar, sabe aquele negócio de ir na roça que o pessoal diz, tem um bichinho do pé, né? O cara fica lá, coceirinha boa, né? O cara não quer nem que cure isso. Sujeito lá em Minas Gerais tem isso. Minha mãe era de Minas, tem esse negócio. Diz que o cara fica coçando e é bom. Irmão, bom é ser liberto desse negócio. E você precisa ser liberto. Em nome de Jesus, parar de lamber suas feridas. Parar de viver só resmungando, só murmurando. Em nome de Jesus, bola para frente. Vitória, força, poder, oração, busca de Deus. Sua família será melhor no que vem. A sua vida será melhor, o seu caráter será melhor. Eu não posso ficar focado no problema. Pessoas, às vezes, não conseguem romper definitivamente com o ocultismo. Essa é uma outra questão. E aí deve ter uns moços aí vendo Harry Potter, né? Um bruxo. Livro de bruxaria, filme de bruxaria. O senhor leu, pastor? Não. Viu o filme? Não, e nem verei. Nem esse, nem o outro lá do vampiro, né? Como é que é o nome do negócio lá? Ó, o pastor Marco acho que viu, Crepúsculo. Saí, não vejo. Em nome de Jesus. Mas hoje há uma legião de feiticeiros crescendo na internet. Uma legião de gente que crê no oculto e que busca no ocultismo. E às vezes não é fácil romper com o processo de feitiçaria. Às vezes você não quer abrir mão do poder. Há anos atrás eu atendi uma moça. Ela era lá, mãe do demônio lá, do Satanás, na feitiçaria. E ela ficava, pastor Alves, dizendo para mim assim, e ela sorria quando dizia. Ela dizia assim, a minha irmã continua lá. Ela diz que vai um monte de crente lá, domingo à noite, sai da igreja e vai para lá. E minha irmã pergunta, por que vocês vêm aqui? Eles dizem, não, porque aqui é mais rápido. E eu via naquela moça toda uma sedução ainda pelo espiritismo, embora batizada, desceu as águas, participava da classe, estava na igreja, se dizia convertida. Para onde que ela voltou, meus irmãos? Para a feitiçaria. Porque não rompeu, de fato. Há pessoas que têm uma dificuldade, uma mente fechada ao conhecimento da verdade. Uma mente tacanha. Pega uma pessoa que participou de uma seita que diz que Jesus não é Deus. Você vai pregar para ela, vai ensinar na classe. Ela diz, mas tem certeza que Ele é Deus como Deus Todo-Poderoso? Eu tinha uma irmã assim, e um dia eu sentei com ela, e eu gastei mais de 2 horas com ela, mostrando para ela na palavra de Deus, e no livro que eles chamavam de Bíblia da seita, que ela veio, que aquilo é uma farsa, que Jesus é Deus, que Ele é Senhor, e que Ele esteve presente todo o tempo. Ele nunca foi criado, Ele é Senhor, mas a pessoa tem uma mente fechada. A palavra diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento daqueles que não creem em Jesus, daqueles que são incrédulos. E isso é um outro obstáculo a alguém ser liberto. Um outro obstáculo à libertação. E aí aqui dentro da igreja, o processo de ministração, alguém que se torna dependente do ministrador. Irmão, você não pode ser dependente de ninguém, exceto do Senhor. Às vezes um pastor vai te ajudar muito.
Eu tive um pastor amoroso, cuidadoso, que me ajudou muito no processo de transformação na minha vida, libertação. Mas um dia eu fui para um rally missionário com ele, lá no Nordeste, em 1998, e uma missionária lá, usada por Deus, disse para mim assim: um dia, irmão, você vai aprender a andar com suas próprias pernas. Porque o Espírito Santo mostrou para ela o quanto eu era dependente daquele moço, daquele pastor. Tudo que ele fazia, pastor Alves, eu queria fazer igual. Tem gente que é assim, né? O pastor compra um carro preto, ele compra um carro preto igual. O pastor vira a roda para a direita, ele para do lado e vira igualzinho. Né? É um discipulão. Mas, irmãos, eu preciso amar meus pastores, meus líderes, meus discipuladores, meus ministradores, mas a minha confiança tem que estar, precisa estar no Senhor e não no homem. O desafio para a sua vida, para a minha vida, irmão, é aprender a caminhar sozinho. Há lugares que você vai que ninguém vai com você. Então, primeiro, para o ministrador, em nome de Jesus, meu irmão, você que é ministrador, você não pense que você é o show. E você precisa tomar cuidado para não gerar no coração das pessoas uma dependência, para que você não vire mito, para que você não se envaideça, para que você não viva explorando a fé dos outros, para que você não ache que você é um figurão da fé, porque isso para Deus é menos que nada. Você é só servo, meu irmão. Por maior que você seja no reino, e se você quer ser maior, você tem que ser o menor. Então isso é um alerta para a gente que é ministrador, para a gente que é intercessor. Nós precisamos tomar cuidado com isso, para que a gente não ache que é muita coisa, porque a gente não é. Pastor é servo do servo. E nós fomos chamados para quebrantamento, para ser modelo de santidade, e não de vaidade e de soberba ou de arrogância. Mas também, para você que é ministrado ou para você que tem sido liberto, meu irmão, há lugares na UTI da vida que ninguém vai com você. Só você e Deus. Há coisas que Deus quer falar só para você. Ah, nem a minha mulher vai saber? Não. É você e Deus. É no profundo do seu coração. E a palavra de Deus diz no Salmo 25 que Deus revela os seus segredos àqueles que fazem aliança com Ele, àqueles que o buscam. A intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam. O sacerdote, muitas vezes, é você. A palavra diz que você foi chamado como nação santa, povo adquirido, geração eleita. Você foi chamado para ser ministro de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda vejo vultos, ouço vozes. Você vai ser liberto e vai ser usado por Deus para libertar outras pessoas. Você precisa crer nisso, meu irmão. Você não precisa crer em pastor, em igreja, em denominação. Você precisa crer no Senhor. Você precisa colocar o seu coração nele. A sua submissão ao seu pastor, à sua igreja, é consequência de uma vida devotada ao Senhor, porque Ele é Deus na sua vida. Ele é o seu único Deus. Ele não aceita outro Deus no lugar dele. É preciso que você entenda isso. Há pessoas que são bênção na vida da gente, que querem ajudar, que nos ajudam, mas nós não podemos tornar dependentes dela. E há um outro grupo pior ainda, e que desfaz uma libertação, é um relacionamento com pessoas destrutivas, pessoas que são enviadas, entre aspas, para a sua vida. E você tem que vigiar. Às vezes é um relacionamento amoroso. Uma moça que precisa de libertação não se liberta porque tem um namorado ou alguém que está levando você para o mundo. Alguns relacionamentos são daninhos. Eu tinha uma paciente lá no Rio de Janeiro e eu disse para ela assim, psicólogo faz essa coisa toda, para não dizer assim tão diretamente. E eu disse assim, me parece que o seu relacionamento não é muito positivo, não é muito bom para a sua vida. Aí ela foi no psiquiatra, que é até aquele psiquiatra que participou de um BBB. Eu não vejo BBB, mas sei que teve um psiquiatra lá barbudo que participou de um BBB. Você lembra, Marcão? Então, olha aí. Está vendo aí? Eles estão querendo me pegar ali.
E aí ela foi nesse psiquiatra, meu irmão. E o psiquiatra virou para ela e disse assim: esse seu psicólogo é muito bonzinho. Porque, na verdade, eu vou dizer para você, o seu relacionamento é um câncer na sua vida. É duro dizer isso para uma pessoa, né? E, de fato, irmão, a moça saiu desse negócio e hoje, graças a Deus, ela está bem, está diferente, está transformada em nome de Jesus. Amém? Muito bem, correndo para o encerramento. Mas qual é o segredo do desligamento dessas coisas para que eu mantenha a minha liberdade em Cristo? A Bíblia diz claramente em Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu preciso me submeter ao Senhor, eu preciso buscá-lo, eu preciso depender dEle, eu dependo de Deus, eu dependo do Senhor. A palavra diz que a nossa dependência deve ser dEle, Ele é a nossa fonte, Ele é bendito, Ele é a minha rocha, Ele que adestra as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu Senhor, Ele é o meu libertador. A liberdade está disponível, nós precisamos nos apossar dela, dessa libertação. Irmão, a cruz ainda está de pé, a cruz está lá, a cruz não saiu do lugar. A palavra diz, Ele permanece fiel. Eu gosto demais desse texto. Se você foi fiel, irmão, a palavra diz que Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Nós aprendemos no seminário, pastor Avison, esse é um dos impossíveis de Deus, é Ele ser infiel. Ele não consegue, porque Ele não pode negar a si mesmo, porque Ele é Deus fiel, bom e perfeito. Então, mesmo que você errou, o trilho continua lá, a linha continua lá, a segurança em Cristo continua lá. É preciso que você corra para Ele, volte, saia do lugar que pecou, porque a cruz ainda está firme no seu lugar, a cruz ainda é a nossa base. Há um hino que diz: a cruz ainda firme está. Satanás batalhou, lutou, mas ninguém a derrubou. Porque a cruz é a base da vida do crente. Não são pessoas. A nossa base é a cruz. Estai, pois, firmes na liberdade que Cristo nos libertou, e não os torneis colocar debaixo do jugo da servidão. Em nome de Jesus. E nesse processo, irmão, não caia na armadilha da culpa. Não deixe o diabo te acusar. Ele não pode acusar você. Ele precisa calar sua boca, porque o sangue de Jesus está cobrindo a sua vida. Você já ouviu essas histórias? Ah, foi expulsar demônio, e aí chegou lá, o demônio acusou. Eu já passei por isso. Fui expulsar demônio de um adolescente. O demônio manifestou na menina e disse assim: logo você... E fez referência ao meu passado. E eu estava com um cara do tamanho do pastor Maurício, uma bênção, o Caju. Mas o Caju, coitado, nunca tinha expulsado demônio. O Caju arregalou o olho. E eu virei para o demônio e disse assim: é verdade o que você está falando, mas eu quero que você olhe para a minha vida e veja, a minha vida está coberta com o sangue de Jesus. E a sua? Aí eu acusei ele. Eu disse assim: e a sua? Você deixou o céu. O que está destinado a você, você sabe. E aí o Caju arregalou o olho e falou assim: pastor, ele parou de rir. Eu falei assim: é só falar a verdade, Caju. Fala a verdade que ele para de rir. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há como o diabo te acusar. Não há. Não permita, em nome de Jesus. Nós estamos fundamentados na palavra. Você é a casa sólida de Deus. Você foi construído sobre a rocha. O vento vai vir, vai balançar. 2018 vai ser difícil. Vão vir lutas, dificuldades, vão vir provações. Mas você sairá vitorioso se crer no nome do Senhor. É preciso que você tenha isso no seu coração. Em nome de Jesus. Você precisa guardar o seu coração em Cristo e entender que Ele é o teu libertador. Em nome de Jesus. Por fim, rejeite o diabo e ele fugirá de você. Em nome de Jesus. A palavra diz que se nós o resistirmos, ele não pode nos tocar, porque nós somos nascidos de Deus. Só um jeito do diabo tocar em você: se você mesmo fizer aliança com ele. Se você mesmo permitir
que Ele entre na sua vida e você começar a comer na mesa com Ele. Às vezes você vai pecar, meu irmão, mesmo agora liberto. Às vezes você vai sentir saudade do pecado. Às vezes a sua mente vai devagar. Mas em nome de Jesus, confesse todo dia, todo dia. A palavra diz que nós podemos confessar, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Você crê nessa palavra, irmão? Talvez se eu chamasse aqui agora algumas pessoas e dissesse assim: vem aqui dar um testemunho do quanto Deus te libertou esse ano, aqui na Alameda, ou até em outra igreja. Talvez muitas pessoas viessem aqui. Mas eu não quero chamar essas pessoas hoje. Eu quero que venha aqui à frente você que tem estado vacilante. Mesmo que seja no seu coração, irmão, não importa o quê. Talvez você está duvidando. Talvez você não vê a sua bênção chegar. Talvez você não vê Deus mudar algumas coisas. E nós queremos orar por você agora, em nome de Jesus. Eu quero que você venha mesmo. Venha, dobre o seu joelho aqui e diga: Senhor, eu tenho andado às vezes vacilante, eu estou temendo, há algumas coisas que eu não consigo resolver, porque a palavra diz que nós seremos libertos. A nossa libertação não é só para hoje, a nossa libertação é eterna. Deus estabeleceu um reino eterno e Ele quer que nós participemos desse reino. O Salmo 103 diz que Ele é misericordioso, piedoso. É, Senhor, paciente, grande em bondade. Ele não vai reprovar perpetuamente, nem para sempre reterá sua mão. A mão do Senhor está estendida para abençoar. E Ele quer abençoar você essa noite. Você que acha que esse ano foi muito difícil, que o vento balançou, que a sua vida balançou, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você será como a palmeira. O vento vem, ela se dobra, vai lá embaixo, mas logo ela levanta e está de pé de novo. Você vai vencer, meu irmão. Não importa quanto tempo passe, mas a vitória do Senhor virá sobre a sua vida. Ele é Deus. Ele ama você. Ele se importa com a tua vida e Ele quer essa noite transformar o teu coração em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pastor Avison vai estar orando por nós agora. E eu vou estar embaixo orando por pessoas e profetizando sobre a tua vida, que o Senhor que te ama, que cuida de você, Ele vai fortalecer os teus pés, Ele vai adestrar suas mãos para a guerra, os seus dedos para a batalha, e a vitória virá sobre o pecado, sobre o diabo. Não há condenação sobre a sua vida. O Senhor te ama. Não deixe o diabo te enganar. Todo espírito de culpa sai essa noite daqui. Todo espírito de acusação, todo espírito de mentira, toda fraqueza, todo soldado se colocará de pé em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, queremos, Senhor Deus e Pai, colocar diante de Ti a vida de cada um dos Teus filhos aqui, Pai. Tu sabes, Senhor Deus e Pai, o que está se passando no coração de cada um. Tu conheces, Senhor Deus e Pai, as fraquezas. Tu conheces, Senhor Deus e Pai, o íntimo, Senhor Deus e Pai, de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Eles estão aqui, Senhor, confessando os seus pecados, as suas fraquezas, colocando diante de Ti, Senhor Deus, em nome de Jesus, e pedindo para que Teu Espírito Santo fortaleça, em nome de Jesus Cristo, porque quando esses Teus filhos, Senhor, como a Tua palavra diz, quando nós somos fracos, aí é que somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, em nome de Jesus Cristo, Pai. Ah, Senhor, dá força para os Teus filhos, estenda as Tuas mãos, e que eles possam resistir, que eles possam, Senhor Deus e Pai, esmurrar a sua carne, Senhor Deus e Pai, como o apóstolo Paulo declarou, eu esmurro a minha carne, em nome de Jesus, para que o Espírito prevaleça sobre a minha vida, em nome de Jesus. Senhor, dá força para os Teus filhos, traz a Tua libertação, em nome de Jesus Cristo. Toca, Pai, toca, em nome de Jesus. Levanta, que cada um, Senhor Deus e Pai, quando se levantar desse altar hoje, ele se levante, Senhor Deus e Pai, não na força deles, mas que ele se levante na Tua força, porque na Tua força eles vão caminhar e não vão se cansar, em nome de Jesus. Na Tua força, Senhor Deus e Pai, eles vão resistir o dia mal, eles vão resistir à tentação,
em nome de Jesus, e eles vão viver a vitória do Senhor sobre a vida deles, Pai. Eles vão viver a vitória do Senhor sobre a vida deles em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Ensina, Senhor Deus e Pai, os teus filhos a caminhar, olhando, Senhor Deus e Pai, para Ti, o autor e consumidor da sua fé, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, e que eles andem, Senhor, eles andem, Senhor Deus e Pai, na Tua força, e eles possam vencer o dia mau, eles possam vencer o dia da tentação, em nome de Jesus, e que eles possam viver a plenitude daquilo que é Tuas promessas sobre a vida deles, porque o Senhor é Deus, e em nome de Jesus Cristo, Pai, eu declaro sobre a vida dos Teus filhos a Tua graça e a Tua unção, para que eles possam se levantar e andar num novo tempo, um tempo de vitória, um tempo de conquista, um tempo, Senhor Deus e Pai, de santidade diante do Teu altar, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, glória a Deus, aplauda ao Senhor em nome de Jesus.